12 de novembro de 2012, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa a qualidade de vida, o bem-estar, mediante o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e também as novas técnicas e tecnologias para a manutenção da saúde e também recuperação, para tratar alguma das patologias, ou aliás, tratar todas as patologias que acometem o ser humano hoje, que está doente como um todo. Nossa sociedade, haja visto o que está acontecendo no mundo e no país e no estado e no município, demonstra que o ser humano hoje, infelizmente, passa por um processo crítico de patologia. Hoje é o dia do Fluminense Futebol Clube. Eu sou corintiano, vi ontem o Palmeiras lutou, né? Não foi um resultado que eu vejo no termos de futebol, mas não foi um resultado justo para o Palmeiras. Mas é o dia do Fluminense hoje, né? Segundo a lei estadual 5.094, de 27 de setembro de 2007. Também é dia dos supermercados, também dia do diretor de escola e da fundação do município de Realeza, que fica no estado do Paraná. Na Índia hoje se comemora o Diwali, que é o Festival das Luzes. Papa Bento XVI, cuidado, hein? No dia de hoje, apenas num intervalo de 48 anos, morreram 2 papas. O Papa Bonifácio III em 607 e depois de 48 anos o Papa Martinho I em 655. Um em 607, outro em 655, nesse mesmo dia 12 de novembro. Que em 1748 nascia aqui um brasileiro de muita fibra, que está precisando voltar à nossa memória para nos dar um pouco de inspiração de comportamento adequado diante dos fatos políticos e econômicos deste país. Nascia naquele dia, em 1748, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, considerado como mártir da independência do Brasil. Ele foi enforcado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro, e seu corpo, com requintes de crueldade, foi esquartejado e sua cabeça foi erguida num poste na cidade de Vila Rica, no interior de Minas Gerais. Nesse mesmo dia, em 1906, o 14 bis volta a voar, desta vez percorrendo uma distância de 220 metros em 21 segundos e meio. Nesse mesmo dia, em 1927, Trotsky é expulso do Partido Comunista Soviético. E em 1833, Alexander Borodin, compositor e químico russo, nascia. Faleceu em 1887. Em 1840, nascia também Auguste Rodin, escultor francês, e em 1942 nascia o nosso Paulinho da Viola, violonista e compositor. E por falar em música, na distante ditadura, em 1971, Chico Buarque, Tom Jobim do Lobo e Rio Guerra, entre outros, são enquadrados na Lei de Segurança Nacional, por terem tirado suas músicas no Festival Internacional da Canção em protesto contra a censura. Pilotando o nosso Twitter hoje está o Will, é isso mesmo, Will? A Letícia que não foi na balada, por incrível que pareça, diz ela que não foi. Letícia, vamos à notícia do dia. A Unifesp detesta esse nome. A Escola Paulista de Medicina realiza o 4º Fórum Integrador da Pesquisa da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. Haverá palestras de diferentes áreas do conhecimento que abordarão temáticas da vanguarda concernentes à ciência, pesquisa e inovação. Também serão realizados workshops com a finalidade de estimular a comunidade a propor temáticas bem amplas de interesse coletivo a serem discutidas no evento. Haverá uma oficina de biologia para alunos do ensino fundamental. Alunos do 5º ano do ensino fundamental da Escola Paulistinha, da Unifesp, participarão da oficina Vivendo a Biologia, que tem como objetivo realizar a alfabetização científica de crianças e adolescentes. A oficina será voltada para os alunos dessa escola paulistinha, mas estará aberta também para quem tiver interesse em conhecer essa atividade, bem como saber mais sobre o projeto institucional A Biologia como Foco para a Alfabetização Científica,
que conta com a participação de pós-graduandos, servidores técnicos administrativos e docentes nos campos de São Paulo e Diadema. Então, se tiver interesse, anote aí os dias, são dias 21, 22 e 23 de novembro de 2012, das 8h30 da manhã até às 17h30. O local fica no Campo São Paulo, no Teatro Marcos Lindenberg, que fica na rua Botucatu 862, Vila Clementim. Eu quero agradecer aqui a participação, por enquanto, do Adriano Santos, que já está fazendo uma sugestão ao nosso programa, fazer uma sessão de acupuntura ao vivo no programa. Eu acho muito interessante sua atenção, a sua indicação, Adriano. A única dificuldade aqui é colocar a marca e tal, mas seria bem interessante. Vamos pensar em fazer isso sim, fazer uma sessão de acupuntura ao vivo aqui, inclusive com algumas pessoas aqui que a gente fez há pouco, uma pequena massagem e uma manobra aí na cervical das nossos companheiros de trabalho aqui no estúdio. Pessoal, aqui tudo meio travado também, Adriano. E o Alan Frank também entra na sala também. Por enquanto, essas duas pessoas que se manifestaram aqui entrando na nossa sala, por favor, envie dúvidas, sugestões, questões sobre o tema de hoje, que nós vamos falar importante sobre os sonhos e como se interpretar do ponto de vista terapêutico mediante a aplicação de diversas técnicas. Antes disso, porém, tem uma boa notícia. Vamos falar sobre os benefícios da curcumina, que ela está contida dentro do açafrão. Aliás, o açafrão em pó tem sido usado durante séculos na culinária e também como medicamento natural para o tratamento de osteoartrite e outras doenças importantes. O seu ingrediente ativo, a curcumina ou curcuma, inibe as reações inflamatórias. Agora, um novo estudo conduzido por uma equipe da Universidade de Max Williams, na Alemanha, mostrou que a curcuma também pode inibir a formação de metástase, que é o processo do espalhamento do câncer. O câncer de açafrão contra a metástase. O câncer de próstata é um dos tumores malignos mais comuns no mundo ocidental e muitas vezes é diagnosticado apenas depois que tumores metastáticos se formaram também em outros órgãos. A doutora Beatriz Bachmeier verificou que o composto natural derivado do açafrão inibe a formação de metástases. A curcuma é um polifenol responsável pela cor características do curry. Como é bem tolerada pelo organismo, a curcuma é, em princípio, adequada tanto para o uso profilático de prevenção primária, como para a supressão de metástases no caso de um tumor já presente. Em um teste anterior, Beckmeyer e seus colegas demonstraram que a substância retirada do açafrão reduz de forma estatisticamente significativa a formação de metástases pulmonares no câncer de mama também em estágio avançado. Existem testes em andamento com a substância contra cânceres de pele e de intestino. Os pesquisadores queriam saber a eficácia da curcumina ou da curcuma na prevenção de metástases no câncer de próstata, assim como determinar o mecanismo de ação do composto. As células tumorais produzem imunomoduladores pró-inflamatórios, inclusive as citocinas CXCL1 e CXCL2. Os pesquisadores nesse trabalho demonstraram que a curcuma diminui a expressão destas duas proteínas e que esse efeito se correlaciona com uma diminuição da incidência das metástases pulmonares dos cânceres de próstata e também de mama. Os testes foram feitos em animais. Uma boa notícia e que mostra que muitos dos produtos naturais, com seus fitoquímicos, com seus óleos essenciais, acabam sendo muito importantes tanto na prevenção quanto no tratamento. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se tem alguma questão já ligada a sonhos, por favor, mandem as suas dúvidas, suas sugestões. Quiserem contar seus sonhos para a gente fazer uma pequena interpretação do ponto de vista terapêutico, será um grande prazer. A ideia de fazer esse programa sobre sonhos surgiu depois que eu criei no meu blog. Aliás, sugiro que todos que possam seguir e participar do blog. Eu vou colocar aqui no chat www.
Você está aqui em www.salutis, salutis-jcbaldam.blogspot.com.br. Spot como lâmpada, vocês sabem, né? www.salutis-jcbaldam.blogspot.com.br. Procurem participar, eu estou colocando notícias praticamente todos os dias, trechos aqui do programa Saúde, enfim, pensamentos, meditações, resultados de técnicas, informações importantes para a saúde e qualidade de vida, com uma frequência diária praticamente. A Ângel Yang Sintra acabou de entrar na sala, seja muito bem-vindo, Ângel. O programa de hoje é sobre sonhos e suas interpretações do ponto de vista terapêutico. Se tiver dúvida, informações, quiser relatar um sonho, alguma coisa nesse sentido, por favor, se sinta à vontade. A ideia desse programa, como eu estava dizendo, surgiu a partir do momento que eu coloquei no blog dois sonhos de um paciente que está num processo terapêutico integrativo muito importante. Dois sonhos bastante simbólicos, importantes do ponto de vista da integração psicológica e como parte do processo terapêutico. Aí a ideia, eu coloquei um balão de ensaio no Facebook, falando, olha, estou com vontade de fazer um programa sobre a interpretação dos sonhos, como é que os sonhos começam a surgir por intermédio do trabalho terapêutico e como se a gente pode identificar, interpretar e isso, a gente fazer uma avaliação do nosso próprio trabalho, da avaliação da pessoa em busca de si mesmo. Então, são algumas temáticas de sonhos que a gente vai tratar aqui sob o ponto de vista terapêutico. Eu trabalho com a acupuntura como a técnica raiz, a mão de todas as técnicas que eu trabalho, que eu tenho mais experiência, inclusive, unida aos florais alquímicos, curso que eu estou fazendo, de alquimia floral, e também com os bastões, fluidos bastões que trabalha com os cristais, que é o curso que eu fiz aqui com o italiano Franco Rossi, um grande amigo, e também com a grande amiga Alexandra Vieira, que vieram a São Paulo ministrar esse curso, no qual eu fiz uma pequena ajuda de trabalho na coordenação e acabei fazendo. E a ideia, junto com ventosa terapia, enfim, e com os bastões, e com as agulhas, e com os florais, a gente vai ajustando para a necessidade de cada paciente. O que eu tenho percebido é que as pessoas têm trazido conteúdos de sonhos muito interessantes e muito importantes. Alguns deles nós vamos relatar aqui, obviamente não identificando as pessoas, mas para mostrar o quanto que essas técnicas estão funcionando, estão dando um resultado, acelerando inclusive. Como disse o Sérgio Friedman no Facebook, juntando essas duas grandes, maravilhosas técnicas, né, os florais alquímicos e a acupuntura, obviamente a gente espera resultados bastante importantes. Deixa eu ler aqui uma mensagem do Daniel de Moraes. Daniel, muito boa tarde, bem-vindo, obrigado pela sua presença e participação, Daniel. Daniel diz o seguinte: creio que há muitos enigmas que envolvem os sonhos. Eu, por exemplo, já percebi que quando tenho um sonho ruim, acordo tenso, ofegante, etc. Já quando acordo após um sonho bom, estou relaxado, tranquilo e com respiração suave. A qualidade do sono interfere nos sonhos e a qualidade dos sonhos interfere no sono. Diz o Daniel de Moraes Ferreira, participante aqui no nosso chat. Muito bem-vindo, obrigado pela sua participação e relato, no qual eu concordo plenamente. Aliás, no preâmbulo aqui, Daniel, antes disso, eu ia até falar um pouco das duas grandes vertentes que existem em relação à interpretação do sono. Freud, fundador da psicanálise, médico, psiquiatra, ele achava que o sonho era um limpa-trilho, né? Que era enfim, a gente reprimia desejos, inclusive desejos sexuais, principalmente em relação ao Freud, e que a gente colocava tudo no inconsciente como material reprimido. E que durante o sonho esses materiais reprimidos tomavam forma e apareciam nos sonhos por intermédio de algumas imagens, etc. Não discordo plenamente do Freud. Acho que em alguns momentos isso acontece sim, essa é uma visão psicanalítica do sonho, que tem sim a ver com os desejos sexuais ou não, pode ser inclusive questões sociais, práticas e objetivas,
que é uma visão freudiana, psicanalítica, inclusive do id, do ego, do superego, inclusive com o complexo de Édipo, com as relações homem e mulher com homem, etc., que a gente pode estar assim, embutindo do ponto de vista inconsciente, e esses conteúdos podem tomar forma, aparecer em sonhos, que eu imagino que o Daniel disse aqui como um sonho ruim, né? Um sonho que quando ele acordava ofegante, cansado e etc. No entanto, eu gosto mais, as pessoas sabem que acompanham o programa, sabem que eu sou apaixonado por Jung, né? Por Carl Gustav Jung, que também era contemporâneo do Freud, que em princípio foi chamado pelo próprio Freud como príncipe, né? Que seria o herdeiro do império criado então pelo próprio Freud. Depois houve uma distensão importante, cada um foi para um canto. Freud brigou bastante com Jung, chamando que ele estava colocando as mãos na lama do esoterismo, na lama do inusitado, etc., quando Jung também começou a sua tese do inconsciente coletivo e começou a interpretar os sonhos como uma manifestação de uma integração psíquica por intermédio da ânima no homem, do ânimos na mulher, com essas questões genéticas minoritárias, mas que têm uma representação psicológica, faziam com que o Jung tecesse a teoria não só do inconsciente coletivo, mas também a interpretação do sonho como um processo iniciático, um processo de iniciação própria, não só do autoconhecimento, mas com uma avaliação e um crescimento, inclusive, espiritual. Por conta disso, eles tiveram uma briga importante e acabou tendo essa distinção entre ambos e cada um seguiu pelo seu caminho. Eu acredito ainda num desvencilho, não discordo totalmente da teoria freudiana, mas eu me apego um pouco mais à teoria do Jung e tento interpretar no consultório, na prática clínica, o que está acontecendo do ponto de vista psíquico, né, além do biológico. Aliás, uma frase do Jung aqui que eu gosto muito: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Uma frase do Jung bastante importante. E os sonhos, na verdade, têm sido historicamente, tanto nos ambientes psiquiátricos, psicanalíticos e psicológicos, e também no nosso caso terapêutico, conhecer os sonhos, desejos, medos e origem de todos os sofrimentos que podem, inclusive, desestabilizar a nossa saúde. Isso é praticamente um denominador comum em todas essas classes profissionais a que me referi há pouco. O Jung, como eu disse, né, ele falava muito dessa interpretação um pouco mais luminosa, né, muito mais luminosa dos sonhos, enquanto Freud fazia uma interpretação muito mais da sexualidade, na gestação das neuroses, né? Mas, de qualquer maneira, nós voltamos aqui, eu vou citar um dos casos de uns sonhos, que não foi escrito ainda no blog, que eu devo colocar em breve eu devo colocar no blog, que foi muito interessante. Tem um paciente que eu tenho tratado com acupuntura e já tinha percebido, depois do curso dos florais e tal, que precisava fazer uma correção alquímica ali e tal, e ele precisava viajar longe, sair do país, tal, ia ficar fora, e eu ministrei lá 2 medicamentos, falei, toma isso aqui enquanto você estiver fora e tal, e quando você voltar a gente retoma o tratamento alquímico e de acupuntura. E foi muito engraçado, porque ele chegou lá e falou, e aí, tudo bem, tudo? E dentro da anamnese, por intermédio mesmo só da medicina chinesa, só pela acupuntura, a gente faz um levantamento bem minucioso de uma série de coisas, de alguns fatos da vida, independente de qual seja a queixa do paciente. Entre elas, como é que funcionam os intestinos, como é que funciona o rim, como é que é o seu temperamento, como é que você reage quando é agredido do ponto de vista emocional, e por aí vai. E entre esses tópicos tem uma questão ligada ao sono. Como é a qualidade do sono? Você dorme bem? Quantas horas por dia, etc. Entre outros, também dentro desse tópico do sono, se a pessoa sonha. Você sonha? Não, sonho, tá.
Ah, sim, sonho bastante e tal. Então a pergunta seguinte, não precisa entrar em detalhes, eu começo a falar e tal, embora o conteúdo sempre fica no sítio terapêutico, não vaza dali. Eu coloco para a pessoa, olha, se você não quiser contar detalhes do sonho, não precisa contar. Mas eu quero saber se tem algum que se repete. Ah, eu estou na floresta, eu vivi um incêndio, o chão estava caindo, eu estava no avião, eu estava voando, estava num barco, estava num navio, ah, estava na cidade dirigindo, estava na terra, estava andando num lugar deserto. Enfim, tem algum que se repete? Algumas pessoas retratam que tem algum sonho repetitivo que tem uma determinada situação, né? Ah, eu sonho muito com árvores, com mato. Ah, eu sonho muito com... estou voando no avião, etc. Por conta da medicina chinesa, nós por aí fazemos uma interpretação do elemento. Nós temos 5 elementos dentro da medicina chinesa, né? Terra, fogo, metal, água, madeira, né? Madeira, fogo, terra, água e metal. São 5 elementos na acupuntura, enquanto na alquimia são 4, mas na acupuntura são 5. Então a gente vê quais elementos que a pessoa traz no sonho. E geralmente a pessoa está, eu estou muito voando, está faltando ar nessa própria pessoa. Ela tá, o inconsciente dela está mostrando que está necessitando de ar. Isso a gente faz uma checagem pelo pulso, faz também uma checagem pelo elemento ar na administração da saúde dessa própria pessoa, ver como é que ela se lida com esse elemento, etc. E aí a gente acaba percebendo que está faltando aquele elemento. Ah, eu estou sempre num lugar, eu estou entrando numa floresta e tal. A gente está vendo que está faltando o elemento madeira, né, fígado e vesícula biliar. A gente vai perceber, vai fazer uma avaliação de como é que está essa função, fígado e vesícula biliar, e mesmo o fogo, né? Madeira, fogo, terra, água e metal. Tem um ciclo de geração. Então a gente sabe, pelo sonho ser repetitivo, ou aquele sonho que foi muito importante, a gente normalmente busca aquele elemento que está faltando. O Adriano Santos pergunta aqui, quando eu sonho estou caindo de um abismo, significa alguma coisa? Sim, Adriano, tem um significado, mesmo no caso do ar mesmo, né? Quer dizer, você está caindo caindo em um abismo, né? Tem duas coisas aí que a gente pode interpretar do ponto de vista terapêutico. De fato, a nossa alma, nosso espírito sai do corpo enquanto a gente dorme, a gente não está ali. Eu faço parte de uma escola de estudo esotérico, em que, para desafiar a ciência cartesiana e aristotélica, faz exatamente esta pergunta para a ciência. Aonde estou enquanto durmo? Ah, estou deitado ali. Será que aquele organismo, aquela máquina que está lá respirando, né, fazendo seus barulhos ali de gases, movimentando internamente, respirando totalmente relaxada, será que a pessoa está ali naquele momento, a hora que está dormindo? Será que o espírito, a alma daquela pessoa está ali? Então, de fato, a gente está em outro plano, a gente está fora, né? Mantido pelo fio de Sutratman, que os hindus falam, que a Bíblia fala do fio de prata, né? Que é o que nos liga ao nosso corpo físico. Então, quando você cai no abismo, pode ser que seja na hora que você está despertando, que tua alma ela é capturada, né? Recapturada rapidamente. Agora, com certeza, deve ter uma conotação de ar, que a gente precisaria ver aí, muito ligado, talvez, ao pulmão, intestino grosso. Precisaria ver como é que você respira, se você tem problema de rinite, de sinusite, se o seu intestino é preso, se funciona bem todos os dias. Está um pouco ligado aí à questão do metal, à questão do ar, sim. Se você puder falar aí em relação a isso, seria muito bom também para a gente dar continuidade a este assunto. O Daniel também fala a mesma coisa. Para mim é muito comum sonhar que estou voando, de várias maneiras. Normalmente é um sonho muito agradável, muito relaxante. Daniel, aqui podem ser duas coisas, como eu disse. Você pode estar realmente voando, o espírito está com mais consciência voando. Se a gente tiver maior consciência espiritual, a gente é capaz de comandar os nossos sonhos, entre aspas, né? Você pode definir com coisas que você quer sonhar, e tem pessoas que relatam sonhos assim. O Adriano está falando aqui que tem rinite, tá vendo, Adriano? Só por aí, Adriano, já dá para saber
que dá para fazer você um tratamento por acupuntura, né, para tratar não só a rinite, mas também esse pulmão, intestino grosso, provavelmente, os órgãos ligados a eles, e também os florais alquímicos para fazer uma limpeza nessa área que indica que você deve ser uma pessoa muito intelectual, você deve gerar muito pensamento, você deve... nós terapeutas, né, temos muito Mercúrio, que a alquimia fala, que é muita área mental, muita área de pensamento, e precisa aterrar, né? Falta terra, Adriano. Para nós todos, né? Para você e para as pessoas que pensam muito, e nós terapeutas estamos também nesta linha, viu, Adriano? Não é só você não. Mas também você escreve por aqui se você é um pensador compulsivo, tá bom, Adriano? E o Daniel tá falando dessa viagem, realmente, você pode estar fazendo essa viagem, sim, você pode estar tendo esse passeio no astral, aí no mundo astral, com consciência, né? E tem coisas maravilhosas e tal, que seguramente é uma coisa bacana e tal, mas sobre do ponto de vista terapêutico, ainda assim, a gente faria uma análise sobre a questão do elemento ar, né? Fazer uma avaliação do elemento ar. A Angel Yin Yang Sintra escreve o seguinte: sonhos repetitivos com o mesmo motivo ou pessoas, qual pode ser sua mensagem? Obrigado, Angel, pela sua participação e pergunta. Eu vejo como sonho repetitivo como um processo inconsciente que está mostrando que algo precisa ser corrigido do ponto de vista psíquico e biológico, portanto real e prático, e que às vezes a pessoa não está aceitando essa lição prática que o inconsciente está manifestando. Porque o sonho é como se fosse, eu vejo, é como se fosse uma indicação de algo que precisa ser corrigido. Você é como um sintoma, assim como uma patologia, né? Aparece o sintoma, se o sintoma não é tratado, ele vira doença, ele vira uma patologia. Se a patologia não for tratada, ela se torna crônica, e se não for tratada a cronicidade, ela vira uma metástase, vira um câncer, etc, etc, etc. Então, antes de chegar às doenças mais crônicas e às próprias metástases, as doenças mais sérias, né? Quer dizer, o organismo dá uma série de indicações, não só por sonhos, mas pelos sintomas. Começa pelos sintomas, pelas doenças, etc. Como nós não damos a devida atenção à correção de rota, que a alquimia fala que é o espírito e a predestinação que faz com que você esclareça, e a acupuntura e a medicina chinesa mostra que organicamente, pelo pulso, energeticamente, a gente avalia qual função que está com algum problema, por hiper ou hipofunção, a gente acaba adoecendo. Então eu vejo que os sonhos repetitivos é como aquela luzinha do alarme. Ele vai acendendo e vai te dando um toque de que as coisas precisam ser alteradas, e seguramente por aquele elemento. Dizia eu há pouco sobre esse paciente que fez essa viagem. Eu falei, e aí, como é que foi? Tomou a medicação? Sonhou? Não, nada, não sonhou, não teve sonho? Não, tá tudo bem e tal. Tá bom, e continuamos a consulta. Ele falou, tem um sonho, sim. Qual que é? Vejam só. Eu sonhei que tinha um helicóptero. Pronto, o helicóptero já tá lá, no ar. Tá voando o helicóptero. Tá bom, e aí, o que acontece? Pois é, ele começou a cair. Necessidade de terra. Ele tá precisando descer. Olha só. Então, mas aí eu vi que ele não estava caindo, ele estava aterrissando. Que bom, estava aterrissando. Ótimo, legal, terra. Que mais? Então, a hora que ele estava descendo, ele não era no solo, era uma piscina, era um lago, era água. Ele, água e ar. Beleza, tá bom. E aí, o que aconteceu? Não, o helicóptero bateu na piscina e explodiu. Nossa! Ar, água e fogo. Num sonho, em 3 minutos dele contando, e ele nem lembrava desse sonho. Foi tirado a forceps. Pô, você não sonhou mesmo? Um sonho super significativo. Dava muita risada. Ele ficou me olhando. Eu falei, você tem o seu sonho com 3 elementos absolutamente importantes, que no caso específico desse paciente é absolutamente a necessidade da terra. Também muito Mercúrio, muito pensador, muito mente, né? Muitos problemas de rinite, dor de cabeça, enxaqueca, do papai precisando aterrar, pela interpretação terapêutica. Falei, só por isso eu já sei o que está lhe faltando.
por esse simples sonho, tem uma codificação do elemento que está faltando, eu já posso indicar um floral e sei que tem que trabalhar com os elementos terra, estômago, baço, pâncreas, fígado, né? Terra e madeira. Eu preciso aterrar esse paciente. E aí eu pego o pulso pelo histórico do paciente, sim, aí eu já tenho uma indicação terapêutica que o sonho dele está me dizendo, independente de tudo. Então é uma parte integrante, o sono e o sonho é uma parte integrante do diagnóstico para que a gente possa atuar de uma maneira ainda mais certeira, tanto do ponto de vista do floral ou químico, quanto das agulhas e quanto mesmo dos bastões de cristal, que você pode, com os fluidos bastões, trabalhar em áreas específicas, trabalhando com a radiestesia, com maior atenção a esses órgãos e tipo de energia e elemento que está faltando. Daniel de Moraes Ferreira escreve: sim, teve um dia que eu estava voando no sonho e quando eu percebi que estava voando, fiquei com certo medo. Mas nesse momento eu pensei, já que estou voando, vou aproveitar para poder voar livremente. É isso mesmo, Daniel. Quer dizer, então isso significa que você tem o maior controle emocional e mental da tua própria alma, do teu próprio espírito, capaz até de desfrutar desses processos iniciáticos, desse processo do sonho, de você estar realmente vivenciando algo mais astral do que outra coisa. Mas ainda assim é uma experiência bastante interessante. Muitas pessoas têm esse tipo de... Não é muitas pessoas não, algumas pessoas têm esse tipo de sensibilidade e são capazes de comandar, assim, tipo assim, pô, hoje eu quero ir para voar tal coisa, eu quero voar. Ou mesmo a projeção astral, né, que o pessoal fala e comenta, na verdade é um pouco isso, né? Você sai do corpo e faz um passeio com a intenção de realmente você conhecer determinadas áreas, etc, etc, etc. Inclusive algumas religiões chamam isso de desdobramento, ou projeção astral e etc. Tem mais outros, né? Se vocês, por favor, escrevam, né? O Adriano respondeu se é um pensador compulsivo. Adriano, eu estou esperando a rinite alérgica, ele já falou, mas eu quero só saber se você é um pensador compulsivo. Eu tenho certeza que é, mas de qualquer maneira eu gostaria que você falasse, até para a gente checar a nossa mira, a nossa pontaria. Os dois sonhos que eu citei no chat, que vale a gente lembrar aqui no programa de hoje, eu no chat, no blog, eu coloquei Mr. X, né? São dois sonhos. Eu acho absolutamente importante e interessante. Um deles, o paciente me relata o seguinte: olha, eu estava num lugar de terra, né, com os prédios todos com esqueletos, tudo estava para fazer, uma coisa desorganizada e tal. Aí que ele chega e pega um ônibus, e esse ônibus começa a fazer uma trajetória, e de repente ele sai de uma área de edifícios e está num lugar alto, como se fosse um viaduto, em que tem umas linhas de ferro, as linhas férreas por baixo, e aí ele começa a ir para um local em que é mar embaixo. O mar é obviamente uma figura, algo ligado ao inconsciente, né? O mar é o inconsciente na interpretação dos sonhos. E ele me disse, olha, tem que fazer uma curva, o ônibus tinha que fazer uma curva que era um cotovelo, era 90 graus. E ele achou que o ônibus não iria fazer essa curva. Nossa, curva de 90 graus eu não vou conseguir fazer. O ônibus não vai conseguir fazer. Entretanto, o ônibus fez essa curva de 90 graus, e aí ele andou mais um pouco, aí ele chegou numa cidade em que os prédios eram normais, estava tudo normal, tudo asfalto, poste, luz, energia, tudo normal. Ele desceu num prédio, tal, subiu lá no andar X, Y, Z, assistiu uma palestra, o paciente é um intelectual de mão cheia, assistiu uma palestra lá com algumas pessoas e tal, e voltou a pé por esse caminho e voltou para o local de origem, que eram os prédios, o esqueleto, ruas de terra e palavras literais da pessoa, desta pessoa que é meu paciente. Olha, eu saí do desorganizado, fui para o organizado e voltei para o desorganizado.
Quer dizer, o paciente, além de relatar o sonho, ele já está desenvolvendo em si mesmo as próprias ferramentas de interpretação do próprio sonho. Ele reconheceu que saiu de um ponto da desorganização, sabe como chegar ao ponto da organização, entretanto ele teve que voltar para o processo desorganizado. Mas, de qualquer maneira, já é um movimento pendular em que ele está se reorganizando internamente, ele sabe que ainda está em construção uma série de coisas dentro dele mesmo, ele sai de um ponto de desorganização, vai para um ponto organizado, assiste uma palestra do ponto de vista intelectual e etc. e tal, e aí volta a pé para o ponto da desorganização. Ou seja, ele é um trajeto que o pendular entre a desorganização e a organização, que ele mesmo já intelectualmente percebe que tem que ser trilhado, tem que ser feito, que tem que ser participado, que tem que, enfim, fazer esse tipo de caminho. Desta maneira, eu achei muito interessante este sonho, e o paciente com os fluidos bastões, com as agulhas e com os florais, numa outra sessão posterior, ele me contou um outro sonho também digno de relato. Neste em especial, ele estava num prédio, num determinado andar, que ele não sabe definir qual andar que era, mas que no andar de baixo tinha um outro andar e tinha outro andar, dois andares para baixo. No que ele estava, ele falava assim, cada andar era ligado a um elemento alquímico puro, né? Eu estava no andar da água. As pessoas eram brancas, vestiam roupas claras, tal, era um andar da água. Andar de baixo ele não lembrava direito qual que era a população, mas no andar subsequentemente abaixo era o pessoal do fogo. Ele lembra que as pessoas tinham corpos vermelhos, tinham praticamente o fogo era o elemento predominante, e ele previa que haveria uma guerra, que esse elemento do fogo, o pessoal do elemento do andar do fogo iriam atacar o pessoal da água. Eles estavam se preparando para poder enfrentar esta guerra, enfrentar esse problema com o elemento contrário, que é o fogo e a água. Que normalmente a gente não trabalha com esses dois elementos dentro da alquimia. Na acupuntura, sim, a gente pode até trabalhar, mas desde que a gente faça um certo trajeto energético, né? A gente pode estimular a água, estimulando a madeira, e essa madeira ela vai automaticamente estimular o fogo e tal. Mas ainda assim a gente pode até com a agulha estimular água e fogo, não tem grandes problemas. Do ponto de vista alquímico é mais complicado, são substâncias que acabam brigando entre si, são contraditórias. Além disso, ele disse que o pessoal do fogo era um pessoal vermelho, tinha brasas no corpo, era um pessoal mais escuro e tal, e estavam planejando fazer essa invasão, e não obstante isso, ele falou que no andar da água tinham outras pessoas, algumas mulheres, e tinha uma rainha, olha só, o símbolo da rainha, o símbolo do elemento água, o símbolo da água ligado aos aspectos mais lunares, mais femininos, né? Se a gente for fazer uma anamnese ou uma análise mais psicológica do ponto de vista junguiano, por exemplo, é uma integração psíquica da ânima, dos aspectos femininos dele mesmo, né? Todo homem tem seus aspectos femininos em minoria, como eu disse há pouco, que é a ânima. Quer dizer, então tinha essa rainha que vestia azul, que é uma cor também feminina, que estava ligado a alguns chakras mais superiores, num vestido de renda azul, e que ela estava no comando. Notem que o Jung falava sempre que o processo iniciático, tanto do homem quanto da mulher, eles têm que integrar. O homem tem que integrar a sua ânima para ele poder caminhar nesse processo de iniciação, de autoconhecimento e de evolução espiritual, e a mulher tem que se integrar ao lado mais masculino nela mesma, que é o lado mais agressivo, o lado mais trabalhador, mais objetivo, que é o lado mais masculino dentro dela mesma, que deve ser minoria do ponto de vista da amplitude psicológica. Ou seja, esse paciente relativamente estava mostrando ali na prática, primeiro, as questões dos andares dos elementos, né, que tem uma
predominância de água que tem que fazer uma harmonização com o fogo, do ponto de vista biológico do fogo é o coração, é a alegria, é a atitude, é a realização. Por que ele está querendo atacar? Porque está em desarmonia essa questão emocional e racional dentro de si mesmo. Ou seja, são dois elementos que acabam se digladiando, que do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, há essa luta, mas do ponto de vista harmônico, né? Ou seja, é um ponto de vista harmônico, não diria, mas é a luta dos contrários, mas amistosamente. Essa é a palavra. É uma luta, sim, é como o Tai Chi Chuan, ou às vezes o Tai Chi com espadas, né? Em que se luta com as espadas, sim, mas com respeito, com integração da força contrária, do inimigo, não no sentido de destruir, mas no sentido de gerar, no sentido de gerar algo novo, né? Do ponto de vista espiritual, tem algumas imagens que a gente poderia tecer sobre isso, como a força do Pramanta, por exemplo, que é simbolizada pelo aquele pauzinho e aquele arco que os índios usam, né? Para fazer o atrito de duas madeiras, né? Faz o atrito, passando o arco com a corda em uma outra linha vertical, uma horizontal e uma vertical, uma cruz, né? E ele faz uma agitação para que do atrito se gere o fogo, né? Do atrito se gere a luz, do atrito se gere o conhecimento. A dança do Yin e Yang, bem lembrado como o Daniel de Moraes Ferreira, que é um mestre de lutas marciais, e ele sabe muito mais isso do que eu, né, Daniel? Se inclusive você quiser dar uma colaboração maior aqui, por favor, fique à vontade, porque você é muito mais da área do que eu para falar desse assunto. Eu falo disso um pouco teoricamente, mas é o que a gente aprende da medicina chinesa, que é o Yin e Yang, né? São duas forças contraditórias, que aliás a filosofia chinesa é perfeita nesse sentido, e dá de 10-0 na ciência ocidental, justamente porque prevê isso. Enquanto aqui no Ocidente a gente acha que o Yin e o Yang, né, um tem que ser vencedor e o outro derrotado, o bem tem que vencer e o mal derrotado, o bom e o mal, enfim, a luz e a sombra, o homem e a mulher, etc. e tal. A filosofia chinesa coloca que ambos se digladiam, mas de forma amistosa, né? Tanto é que aquele símbolo do Yin e do Yang, né, o Tai Chi, né, aquele S de uma força gerando a outra, até chegar no seu ápice. Quando chega no ápice, o contrário nasce e chega no seu ápice enquanto o outro declina, e isso é que faz a geração dos próprios universos, né? E o Tai Chi procura fazer os movimentos redondos, os movimentos perpendiculares, de forma que uma energia gere a outra e ambas gerem algo maior. Do atrito também tem a história da geração da própria vida, do homem e da mulher, o Yang, o homem, o Yin e a mulher, o dentro e o fora, né? O superior e o inferior. Quer dizer, para existir tem que ter o seu contrário, né? O claro e o escuro, o homem e a mulher, o dia e a noite, o sol e lua, etc, etc. São contraditórios aparentes, mas que se harmonizam respeitosamente, se digladiam para gerar o próprio universo. É a mesma coisa do homem e da mulher, né? As mulheres falam que é absolutamente importante entender, é difícil entender os homens, e os homens, por outro lado, também falam que reclamam do manual de fabricação das mulheres, né? Difícil a gente entender porque praticamente outro hardware, não é só software diferente, o hardware é diferente. Por causa disso, né? Do Yin e do Yang. Esses dois sonhos desses pacientes absolutamente são importantes, como eu disse, e a gente pode entender que cada um desses elementos está faltando ou está superestimado, está hipotônico ou hipertônico, e por intermédio dessas informações, além do trabalho terapêutico da acupuntura, né, da indicação dos florais, e ao trabalhar determinados órgãos com os fluidos bastões ou com pontos energéticos com os fluidos por intermédio da radiestesia, nos dá uma
uma informação, nos dá algo que vai ser conjuminado ali pelo pulso e pelas técnicas de tratamento. E até avaliando os resultados. Tem dormido melhor, tem sonhado mais, e é o próprio sonho da pessoa, é o próprio organismo, o metabolismo, a saúde, o bem-estar da pessoa é que vai sempre nos dizer se o caminho está correto, se a gente tem que buscar outras linhas de tratamento ou outras possibilidades. É importante a gente saber que o sono, segundo a ciência fala, esse é um texto da Unifesp, que existem 5 fases do sono. A primeira é do adormecimento, de 5 a 8%, pode durar alguns instantes apenas, até 5 minutos. É uma área intermediária entre o acordado e o dormindo. Nesse momento a tensão muscular diminui, o cérebro produz ondas irregulares e rápidas, a respiração se torna mais suave, mas a pessoa for acordada nesse momento, ela vai falar que não estava dormindo. Na segunda fase, a temperatura do corpo e os ritmos cardíacos reduzem, também as ondas cerebrais. Essa fase ocupa de 45% a 55% do sono, durante aproximadamente 20 minutos. A pessoa cruza o limite entre o acordado e o dormindo e os olhos já não respondem a estímulos externos. Terceira fase, o corpo já começa a entrar em sono profundo e as ondas cerebrais tornam-se grandes e lentas. É uma fase rápida e apenas dura 5% do sono. Na quinta fase, mais conhecida como sono REM, a atividade está em pleno vapor e desencadeia o processo de formação de sonhos. É nesta fase que se sonha. A frequência cardíaca e respiratória voltam a aumentar, os músculos ficam parados e a pressão arterial sobe. Nessa fase o cérebro fixa as informações captadas durante o dia, mas descarta as menos importantes. Esta é uma visão freudiana e psicanalítica, né? Como eu disse no começo. Na verdade, não é só isso, né? Que tipo de comprovação científica existe para falar que o cérebro fixa as informações captadas durante o dia, mas descarta as menos importantes? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Quer dizer, como é que se pode colocar, avaliar que o cérebro fixa imagens? Pelo que eu estudei em psicopatologia, eu descobri depois, recentemente, que às vezes o pessoal fala assim, o cérebro tem aquela área que é ligada à saudade, essa aqui é a área ligada a tal sentimento, essa área aqui é ligada a tal emoção. Mas na verdade a gente percebe que essas áreas se iluminam nos exames de radiologia, nos exames de imagem, de pessoa para pessoa. Isso varia muito de pessoa para pessoa, de cérebro para cérebro, de morfologia de cérebro para cérebro. E a imagem é uma coisa absolutamente etérica, você não consegue avaliar um tipo de imagem, você não consegue avaliar um tipo de sensação. O calor. Tem pessoas que são mais resistentes ao calor. Tem pessoas que são mais sensíveis ao calor. 30 graus para um clima pode ser muito para uma pessoa e pode ser muito pouco para outros. Então isso varia muito de organismo para organismo e o processo terapêutico é absolutamente único. É essa a grande vantagem de a gente estudar a alquimia e a acupuntura e os fluidos bastões e a ventosa terapia e atuar com essas técnicas, porque tratamos o indivíduo como indivíduo, ou seja, ele não pode ser dividido. E além de ele não poder passar pelo processo da divisão, ele também não pode ser comparado, né? Porque ele é único, todos nós somos únicos. Uma das coisas que sempre me agradou muito no estudo da medicina chinesa e da acupuntura é de que você, para tratar uma enxaqueca, você trata 2 pessoas com enxaqueca, mas pode fazer uma abordagem absolutamente diferente. Precisamos acabar aqui, né? Isso? Pois é, precisamos acabar aqui. Começamos um pouquinho mais tarde, estamos acabando às 17h10, tem um outro programa para começar. Eu agradeço muito a participação do Daniel de Moraes Ferreira, da Angel Yang Sintra, eu e Yang, meu próprio nome, ao Adriano Santos, né, que porta a rinite alérgica e falou coisas importantes aqui. Esse é o pessoal que fala, porque às vezes eu saio por aí e as pessoas falam, eu vejo todo o teu programa, por que vocês não falam e perguntam? Porque não dá tempo e tal, às vezes a gente está ocupado e tal.
E ao Alan Frank também, eu sei que está aí, não participou com palavras, e todas as outras pessoas que participaram do programa, que assistiram, eu agradeço sinceramente. Daniel de Moraes Ferreira fala que fora as interconexões entre as diferentes áreas do cérebro. Exatamente, Daniel. Inclusive estão fazendo um estudo junto à pineal, em que forma-se energeticamente uma pirâmide, né, no corpo caloso, que a gente fala na alquimia. E tem pontos, né, de acupuntura e tem medicações alquímicas para estimular, que isso é a própria avanço da espiritualidade e da consciência. Para encerrar, eu gostaria de falar que também eu tive prática com apenas os fluidos bastões no lugar de agulhas e as pessoas tiveram uma intensificação da lembrança dos sonhos e trouxeram sonhos significativos do ponto de vista terapêutico. Eu agradeço muito a atenção de vocês e lembro uma frase do Watson: a primeira coisa para realizar os seus sonhos é acordar. E lembrando também o yoga que nós falamos na abertura. Quem olha para dentro desperta, quem olha para fora sonha. Muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima segunda nós vamos trazer um programa sobre nutrição e coaching. Como é que a nutrição pode, inclusive, para as mulheres especialmente, nos processos de climatério, de menstruação, quais são as substâncias mais indicadas e como a nutrição pode ajudar no processo de coaching de vida. Segunda-feira, 16 horas, até lá, uma boa semana a todos, obrigado pela atenção e até um outro dia, até segunda-feira que vem. Muito obrigado, Daniel, muito bom, obrigado a você também. Um grande abraço a todos, boa semana e até segunda.